Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 84 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trappé. Durante os 9 anos nos quais foi seguidor dos maniqueus, Agostinho adquiriu um profundo conhecimento de sua doutrina, seja escutando seus mestres, seja lendo seus livros. De volta, depois, à fé católica, nas disputas que teve com seus líderes, quis que fossem registradas suas palavras e as de seus adversários. Quando, por outro lado, respondeu a seus escritos, citou o texto deles ad literam, antes de oferecer a própria resposta. Devemos a essa honestidade científica e a essa, digamos também, atenção polêmica, a abundância e a exatidão de nossas informações sobre o maniqueísmo africano. Aqui, quanto ao maniqueísmo, em geral, bastarão poucas informações. Mani, o fundador, que os gregos e os latinos chamaram também de manes, manicaios, maniqueus, era de origem persa. Nasceu na Babilônia em 14 de abril de 216. Depois de 2 revelações recebidas, respectivamente por volta dos 12 e dos 24 anos, viajou para a Índia e voltou à Pérsia. Teve autorização do rei Sapor I para pregar sua religião. Caiu em desgraça junto ao sucessor de Sapor, Bahram I. Foi encarcerado e morreu depois de 26 dias de prisão e de tortura, em 26 de fevereiro de 277. Seu propósito foi o de pregar uma religião universal, a mais perfeita de todas, a religião da esperança, da luz e da vida. Criou para esse fim um sincretismo das religiões então existentes. Isso nos soa profundamente atual, né? A religião universal, a religião da esperança, da luz e da vida. A mais perfeita de todas, né? Então, por isso que o maniqueísmo é tão importante, o estudo desse tema, né, em separado, que aqui nós não vamos fazer, porque ele é absolutamente atual, né? Não está, quer dizer, essa doutrina, ela sempre, ao longo dos séculos, fascinou os homens, né? E fascina até hoje, né? Há diferenças entre as bases da fascinação dos antigos e dos modernos, né? Obviamente, mas é o mesmo fascínio, é a mesma sedução, né? Continuando aqui com o fundador, né? Considerou Cristo, Zoroastro e Buda seus predecessores e seus irmãos, mas estimou sua religião superior à deles. Abre aspas, todas as religiões anteriores confluíram para a minha religião na sabedoria que revelei. Fecha aspas. Essas palavras do Mani. Né? Minha religião, abre aspas de novo, minha religião, desde as origens, supera as outras religiões que a precederam. Fecha aspas. E dela profetizava sem hesitação a
universalidade. Abre aspas. A esperança que eu prego conquistará o Ocidente e conquistará também o Oriente. E ouvir-se-á sua pregação em todas as línguas, e ela será pregada em todas as cidades. Fecha aspas. O que, com modificações aqui e ali, né, é uma profecia do Mani que se realizou, né, e se realiza. Mani, particularmente, proclamava-se apóstolo de Cristo. Antes, o Paráclito, por ele prometido. Abre aspas. Foi-me revelado pelo Paráclito tudo aquilo que aconteceu e que acontecerá. Por ele aprendi a conhecer tudo, por ele vi tudo, tornei-me um só corpo e um só espírito. Fecha aspas. Palavras do nosso grande Mani, fundador do maniqueísmo, né? Essa pretensão lembra Montano, como a cosmologia mitológica recorda a do gnosticismo. O maniqueísmo supõe o cristianismo e julga superá-lo. A gnose maniqueia, a última das muitas formas gnósticas, foi a mais conquistadora e a mais duradoura. Perseguida por toda parte, continuou a existir por 10 séculos. No século XII, era ainda combatida contra a cristandade na Itália e na França. Eis como Agostinho, na obra As Heresias, resume sua doutrina. Mani, a palavra de Santo Agostinho agora, né? Mani afirmou 2 princípios entre si diversos e opostos, eternos e coeternos. Isto é, que sempre existiram. E seguindo os antigos hereges, pensou na existência de 2 naturezas e substâncias, isto é, a do bem e a do mal. A respeito dessas, os maniqueus contam numerosas fábulas, falando de uma luta e de uma mistura mútua, de uma purificação do bem quanto ao mal, de uma condenação eterna junto ao mal para aquele bem que não pode purificar-se, afirmando tudo isso em conformidade com seus dogmas. Mas incluir nessa obra todas essas afirmações seria demasiado longo. Em consequência dessas vãs e ímpias fábulas, são obrigados a dizer que as almas boas, que devem ser libertadas da mistura com as almas más, ou seja, de natureza contrária, são de uma natureza idêntica à de Deus. Por isso admitem que o mundo foi feito da natureza de Deus, mas afirmam que teve origem daquela mistura do bem e do mal que ocorreu quando as 2 naturezas entraram em luta entre si. Explicando então como ocorra a purificação e a libertação do bem em relação ao mal, dizem que essa é realizada para todo o mundo e quanto a todos os seus elementos pelos poderes de Deus, mas também por seus eleitos, mediante os alimentos com que se nutrem. Em tais alimentos, eles afirmam, está misturada a substância de Deus, como em todo o mundo. Ora, em virtude do gênero de vida que levam os eleitos dos maniqueus, vida mais santa e excelente que a dos seus ouvintes, a substância divina é, dizem eles, purificada nos seus eleitos. Sua igreja, de fato, segundo a sua doutrina, é composta dessas 2 categorias, eleitos e ouvintes. Em todos os outros homens, também em seus próprios ouvintes, esta parte da divina e boa substância, que misturada nos alimentos e nas bebidas, está como que vinculada e aprisionada, está, segundo seu pensamento, vinculada a uma condição de maior impureza,
E isso, sobretudo, naqueles que geram filhos. Então, gerar filho é uma coisa má, né? Cada parcela de luz é, então, purificada e reconduzida ao reino de Deus, como sua própria sede, por certas naves, que seriam o Sol e a Lua. Naves. Essas naves, por sua vez, eles dizem, são constituídas de pura substância de Deus. Essa luz corpórea sensível aos olhos dos seres viventes e mortais, não só naquelas naves, nas quais afirmam encontrar-se no estado mais puro, mas também em qualquer outra coisa luminosa, em que, segundo eles, encontra-se misturada, afirmam ser a natureza de Deus. Há, dizem, 5 elementos que geram os respectivos progenitores, elementos derivados das gentes das trevas, que chamam com esses nomes: fumaça, trevas, fogo, água e vento. Na fumaça nasceram os animais bípedes, nos quais reconhecem estar a origem dos homens. Nas trevas, as serpentes, no fogo, os quadrúpedes, nas águas, os animais que nadam, no vento, os voadores. Para destruir esses 5 elementos maus, foram mandados, dizem, outros 5 elementos provenientes do reino e da substância de Deus, e naquele combate interpenetraram-se. Na fumaça, o ar, nas trevas, a luz. No fogo mau, o fogo bom. Na água má, a água boa. No vento mau, o vento bom. Quanto às naves de que haviam falado, isto é, os 2 luminares do céu, eles põem entre elas esta distinção, que a lua é feita de água boa e o sol de fogo bom. Veja, nessa explicação de Santo Agostinho, nós vemos todas as características da gnose primitiva, pós-cristã, pré-cristã, né? E também nós vemos aqui uma referência de um processo de purificação espiritual pelos alimentos, não é? Essa preocupação com os alimentos da gnose, ela existe hoje, né? Os gnósticos sempre foram vegetarianos, né? E todo esse movimento do vegetarianismo e do veganismo, eles têm raízes gnósticas, tá certo? Outra coisa que nós vemos aqui é a questão dos filhos, né? Eles tinham uma restrição a ter filhos, porque ter filho é julgar mais uma alma boa, liberta, que seria presa na matéria, né? Tá certo? Impura, ruim, má, não é? Então todas as características da gnose pré-cristã está embutida nessa gnose maniqueísta, que é pós-cristã, né? Ela pressupõe o cristianismo. Então, aqui Santo Agostinho descreve como profundo conhecedor, né, de toda a cosmografia e cosmogonia. Vocês vejam que eles têm uma descrição da criação do mundo, da natureza visível, né? Eu acabei de ler aqui, né? Os cinco elementos, da onde que nascem os quadrúpedes, os bípedes e os animais voadores, né? Então eles substituem o Gênesis, né? A teoria, a doutrina do Gênesis, né? Agora, voltando ao autor aqui do livro, né? Descritas então as torpezas a que os maniqueus abandonavam-se em suas reuniões, o resumo continua, voltando então a Santo Agostinho.
O Deus que deu a lei por meio de Moisés e falou nos profetas hebreus não é o Deus verdadeiro, mas um dos príncipes das trevas. Então esse é o fundamento de todos os tipos, né, de gnose pós-cristã. Né? Interpretar o Deus do Antigo Testamento como o Deus mau. Né? Também as escrituras do Novo Testamento leem-nas falsificadas, tomando o que querem e recusando o que não querem. A elas preferem certos apócrifos que conteriam toda a verdade. A promessa do Senhor Jesus Cristo relacionada ao Paráclito, o Espírito Santo, dizem que se verificou no seu heresiarca Maniqueu. Por isso, precisamente, Mani teve também 12 discípulos, conforme o número dos apóstolos, número que é ainda hoje observado pelos maniqueus. De fato, tem entre os eleitos 12 que chamam de mestres e um 13º que é o seu líder. 72 bispos que são ordenados pelos mestres e presbíteros ordenados pelos bispos. Olha, eles imitam a estrutura da igreja, né? Os bispos têm também diáconos. Os outros são chamados simplesmente eleitos. Mas aqueles entre eles que parecem idôneos recebem um mandato. Também esses de apoiar este erro, dar-lhe incremento, semeá-lo onde não existe. Dizem que o batismo na água não oferece salvação a ninguém, nem pensam que se deva batizar aqueles que eles seduziram. Fazem preces durante o dia, voltados para aquela parte onde esse completa seu giro. Durante a noite, dirigidos à luz da lua, se aparece. Se não aparece, rezam voltados ao hemisfério norte, por onde o sol, depois do ocaso, retorna ao oriente. Continuando ainda Agostinho, atribuem a origem dos pecados não ao livre-arbítrio da vontade, mas à substância da agente adversa. E dogmatizando que ela está misturada nos homens, afirma que toda a carne é obra não de Deus, mas de uma mente má, que provém do princípio contrário e que é coeterna a Deus. Explicam a concupiscência carnal, pela qual a carne tem desejos contrários ao espírito, não como uma debilidade que está em nós pela natureza corrompida no primeiro homem, mas como uma substância contrária, agregada a nós de tal modo que, quando somos libertos e purificados, separa-se de nós e vive, também ela, imortal em sua natureza. E quando a carne tem desejos contrários ao espírito, e o espírito contrários à carne, dizem que são aquelas duas almas, ou duas mentes, uma boa, a outra má, que entram em conflito no único homem. Isso tudo Santo Agostinho fala no livro que ele escreveu sobre as heresias. Né? Então, aqui também nós temos uma imitação da estrutura da Igreja Católica, não é? Porque é uma gnose pós-cristã e ela é parasita, né, da igreja. Ela parasita toda a estrutura da igreja e usa toda a linguajar da igreja, né? Paráclito, né? O próprio Nosso Senhor, tá certo? E também eles têm uma explicação para o mal no mundo, né? Não o pecado original, não é? Para o maniqueu não há livre-arbítrio, né? Há
um ser dentro de nós que nos faz, nos atrai ao mal, né? Essa parte impura nossa. Tá certo? Há duas naturezas, como, por assim dizer, no homem, né? O dualismo, né? Por causa dos dois deuses, né? Voltando aqui ao nosso autor do livro, nessa síntese doutrinal, o leitor atento encontrará de que maravilhar-se. O como seja possível para um homem da envergadura intelectual de Agostinho ter aceitado tal sistema religioso. Mas encontrará também elementos suficientes para explicar essa escolha. Por que então que esse sistema seduziu ao grande Agostinho? Encontrará o materialismo, o dualismo metafísico, que é essa dos dois deuses, né? Os dois deuses criadores de duas coisas, né? Diferentes e opostas, né? O panteísmo, juntamente com uma concepção mitológica, frequentemente repugnante, da luta entre o bem e o mal. Aqui também, eu esqueci de dizer, né, tem a questão da centelha divina, né? Toda a concepção da centelha divina está aqui, né? Mas encontrará também uma solução radical e dramática para o angustiante problema do mal. Essa é a grande sedução do maniqueísmo, né? Encontrará um alto ideal de perfeição para levar o homem a libertar-se das trevas e retornar à luz. Encontrará uma organização eclesial sólida e eficiente, uma vida religiosa zelosa e austera, celebrações litúrgicas solenes, orações longas e altamente líricas. Se a essas razões acrescentam-se as indicadas acima, cristianismo espiritual e racionalismo gnóstico, não é difícil entender como um jovem inteligente e honesto, mas cheio de si e desejoso de uma vida não medíocre, pudesse dar crédito a tal sistema. Então aqui, nesse parágrafo, o nosso autor, ele descreve todo o fascínio que atraiu, né, Santo Agostinho. Não só a Santo Agostinho, mas a todos os que se aproximam dessas ideias com o mesmo orgulho e com a mesma necessidade ou desejo de viver uma vida não medíocre, segundo o ponto de vista da pessoa, né? Uma vida diferente, uma vida entre os puros, uma vida que não é manchada, uma vida que te distinga dos outros, né? Esse todo fascínio, né? Além da explicação a respeito do mal do mundo, que não leva em conta a nossa culpa. O mal do mundo não é culpa nossa. O mal que nós fazemos não é nossa culpa, porque tem o Deus mau que criou essa porcaria, que nos impele, que nos compele a fazer as coisas que a gente não quer. Certo? Porque o que nós temos de bom é a parte espiritual do nosso ser, né? E tudo que a gente faz contra essa parte espiritual não é nossa culpa, tá certo? É a culpa do Deus mau. Isso é uma coisa maravilhosa. Acreditar nisso é uma coisa extremamente consoladora, né? Tá certo? Nós não fazemos mal porque a gente quer, não é? Nós somos compelidos, forçados, obrigados por um Deus mau que nos colocou nessa prisão carnal,
Né? Então, continuando aqui com o nosso autor. De que Agostinho tem aceitado o materialismo e o panteísmo maniqueu, não há dúvida. O primeiro era para ele, naquele tempo, o único modo de conceber a realidade. O primeiro é o materialismo. Né? Abre aspas. Parecia-me que não fosse algo aquilo que não fosse uma massa corpórea. Então, ele era materialista mesmo, né? Fecha aspas, isso está nas Confissões. Tanto é que vocês lembram que ele recusava acreditar na encarnação do Verbo, né? O segundo, o panteísmo, né? O segundo representava a maior exaltação da dignidade humana e a resposta à doutrina do Hortênsios, que proclamava ser a alma do homem eterna e divina. Abre aspas, acreditava que tu, ó Senhor, Deus verdade, fosses um corpo luminoso e imenso, e eu uma partícula daquele corpo. Fecha aspas. A centelha divina, né, de Deus habita em mim. Eu sou uma partícula pequenina de Deus. Deus se dividiu então nas coisas e cada coisa tem uma partícula de Deus, porque, ao contrário do Gênesis, eles acreditavam que o universo ele foi criado da substância de Deus. Isso é o panteísmo. Não é? Isso é propriamente o panteísmo. Então, o universo é como que um desenrolar da matéria com que é feita Deus. Né? A matéria constituinte de Deus. Né? Então, essas partículas da divindade estão em todas as coisas. Não é? Porque todas as coisas provieram da matéria divina. Não é? Então, isso é o panteísmo, por isso que é difícil a gente separar ao longo da história os movimentos puramente panteístas dos movimentos puramente gnósticos. Eles normalmente vêm misturados, né? Vem num pacote, que você compra o pacote inteiro. Né? Tá certo? Então, o gnóstico, embora se afirme puramente espiritual, não é? Ele é também puramente materialista. Né? É um dualismo irrevogável, né? Porque ele é dualista metafísico. Né? Então, ao contrário da igreja e da doutrina do Gênesis, Deus criou as coisas visíveis e invisíveis do nada, e não foi uma expansão da substância divina. Aqui eles consideram que tudo que existe é uma expansão. Então, olha o que o Santo Agostinho propriamente fala, né? Acreditava que tu, ó Senhor, Deus verdade, fosses um corpo luminoso e imenso, e eu uma partícula daquele corpo. Hã? Então, panteísmo hoje, bom, o panteísmo hoje está para tudo quanto é lugar também, né? Tá certo? Tudo é divino, tudo tem que ser preservado, os animais têm direitos iguais aos dos homens, porque, enfim, eles não falam, mas isso é uma forma de panteísmo, né? Quando você mata um animal, você está matando, você está atingindo uma partícula de Deus, né? Tá certo? A preservação do meio ambiente também tem esse fundamento, né? A árvore, o pessoal que abraça a árvore,
Abraça a árvore, porque na árvore tem uma partícula, uma centelha divina. Certo? Isso é o fundamento. Pode ser que a pessoa que abraça a árvore nem saiba disso que nós estamos falando. Mas a motivação é essa. Tudo é Deus. Nós não podemos, entendeu? Atingir a matéria de Deus. A árvore é divina. O doguinho é divino. Não é? O mosquitinho é divino. Tá certo? A mebinha é divina. Tudo é feito da matéria de Deus. O dualismo metafísico, então, que constituía o cerne do sistema maniqueu, pareceu-lhe a única possível solução para o problema do mal, que já o angustiava. Nenhuma maravilha, já que concebia o mal não como privação do bem, mas como uma substância positiva. Não encontrava, por isso, outra resposta à insistente e insidiosa pergunta acerca da origem do mal, a não ser a resposta do dualismo. Tal pergunta, abre aspas, atormentou-me muito em minha adolescência. Ela empurrou-me e atirou-me, cansado de buscar uma solução para ela, nos braços dos heréticos. Fecha aspas. Além disso, o dualismo maniqueu libertava o homem da amarga consciência da culpa, atribuindo-a não a ele, mas à substância do mal que estava nele e que nele combatia contra a substância do bem. Solução esta que não podia deixar de acariciar o orgulho de um jovem que conhecia, ao mesmo tempo, a triste experiência do pecado e o ardente desejo da perfeição. Abre aspas, parecia-me que não fôssemos nós que pecávamos, mas não sei que outra natureza em nós, e, na minha soberba, comprazia-me de estar sem culpa, e quando fazia qualquer coisa de mal, de não dever confessar tê-la feito eu. Assim gostava de excusar-me e acusar não sei qual outro ser, diverso de mim e existente em mim. Fecha aspas. É a sedução da gnose e do panteísmo. Essa é a sedução. A solução do problema do mal. Não é? A doutrina que oferecia uma solução a tantos problemas humanos e cosmológicos acrescentava-se a austeridade dos eleitos, porque eram homens penitentes, os verdadeiros maniqueus, que, abre aspas, ofereciam o exemplo de uma vida casta e de uma admirável continência. Fecha aspas. Essa é a descrição do próprio Agostinho. Inteiramente dedicados, como diziam, ao triunfo em si e no universo do reino da luz. Os eleitos estavam trabalhando para o Deus bom contra o Deus mau. Né? Dessa austeridade, que queria dizer concretamente seguimento do Cristo pobre, casto e paciente, vangloriava-se Fausto, líder dos maniqueus africanos, o qual se vangloriava de seguir não só os preceitos, mas também os conselhos evangélicos. Enfim, Agostinho acreditou encontrar no maniqueísmo aquilo que buscava. A sabedoria sem a fé, a lei moral sem a culpa, a vida cristã sem mediocridade e fraquezas. Veja que coisa. Que coisa mais excelente, né? Veja a sedução completa e absoluta. Tá vendo? A sabedoria sem a fé, ou seja, o conhecimento é que vai me salvar e não a fé.
Não é? Tá certo? E eu posso conhecer, porque eu tenho capacidade. Ele tinha. A lei moral sem a culpa. Não é? E a vida cristã sem mediocridade e fraquezas. Porque se as fraquezas que existem em mim é culpa do Deus mau, né? É preciso dizer ainda que há outro motivo que o uniu aos maniqueus. A constatação de uma calorosa familiaridade que os unia fortemente entre si como membros de uma sociedade secreta, conhecida por poucos e hostilizada por muitos, mas consciente de custodiar uma grande mensagem de salvação para todos. Acrescentem-se, por último, as fáceis vitórias que repetia com os cristãos inexperientes que buscavam defender, como melhor podiam, a própria fé, e o quadro das razões que levaram Agostinho ao maniqueísmo estará completo. Era a maçonaria da época, né, Ana? Então, palavras do próprio Agostinho aqui. Sobretudo, duas coisas, daquelas que atraem mais facilmente aquela incauta idade da adolescência, arrastavam-me por estranhos erros. A primeira era a familiaridade que, serpenteando com a imagem da bondade, torna-se como uma amarra repetidamente enrolada no pescoço. A outra, certa fácil vitória que me aprazia quase sempre quando disputava com cristãos inexperientes, os quais, todavia, buscavam defender, como em competição, como podiam, a própria fé. Esse rápido suceder-se de triunfos transformou a exaltação de um adolescente em obstinação, no tocante à técnica do argumentar. Dado que tinha começado a ocupar-me disso depois de ter me tornado ouvinte dos maniqueus, tudo aquilo que aprendia, ou com a minha cabeça ou graças a minhas leituras, atribuía-o de bom grado aos efeitos de seu ensinamento dos maniqueus. Assim eu tirei dos seus discursos o ardor pela controvérsia. E do sucesso na controvérsia se renovava a cada dia o amor por elas. Aconteceu, pois, que em medida surpreendente, eu acabava por aprovar qualquer coisa que dissessem, não porque entendesse que fosse verdadeiro, mas porque desejava que eu fosse. Aconteceu por isso que, embora pouco a pouco e com cautela, segui, mas por longo tempo, aqueles homens. Fecha aspas. Agostinho participou das suas reuniões. Celebrou com eles a festa anual de Bema. Recitou as orações voltadas para o sol. Levou, lamentamos dizer, mas não podemos calar a esse respeito, os alimentos para os eleitos, a fim de que eles liberassem sua substância divina na oficina do estômago. Isso era um ritual, né? Que ele participou. Acreditou de fato, voltando às palavras de Santo Agostinho, que o figo que se colhe chora lágrimas de leite juntamente com a árvore, que é a mãe. E que se algum santo da seita comesse tal figo, cultivado por culpa de outrem, não pela própria, a substância dele se teria misturado às suas vísceras e exalado fora anjos, ou melhor, partículas de Deus, entre os gemidos e os arrotos durante a oração. Partículas que, sem aquela libertação, teriam permanecido ligadas àquele fruto. Partículas de Deus no fruto, no figo, né? Fecha aspas. Isso está nas confissões, né? Acreditou também, e isso é mais lamentável, abre aspas,
que se devesse usar de misericórdia mais com os frutos da terra que para com os homens aos quais são destinados. Fecha aspas. Porque, abre aspas, se um faminto não maniqueu tivesse pedido com que alimentar-se, a porção que lhe era oferecida parecia-me como que condenada à pena capital. Fecha aspas. A misericórdia para com a natureza, para com os animais, era maior do que para com os homens. E aqui a gente termina o capítulo, esse capítulo, né? Dedicado ao Agostinho Maniqueu, né? E eu quero dizer que depois da leitura desse capítulo, né, fica claro por que nós somos maniqueus até hoje, né? Por que o mundo se transformou em um mundo maniqueu, não é? E como que a gente vê o maniqueísmo hoje em todos os lugares, não é? Nas pessoas, nas instituições, na própria igreja, na concepção de religião universal, na concepção da religião da paz, da esperança e do amor. Tudo isso é maniqueu, não é? No ambientalismo, nesses movimentos de defesa de direitos dos animais, enfim, não é? Por isso, Mani reina no mundo, tá certo? E depois Agostinho lutará com muito vigor, né, contra os maniqueus, e aí usará toda a sua capacidade de disputa, de controvérsia contra esses miseráveis, né? Tá certo? Então aqui termina o capítulo. Eu me excedi um pouco na leitura hoje, porque eu não queria parar no meio de novo desse capítulo, porque é muito importante ter essa visão, né, completa do sistema maniqueu em que Agostinho submergiu, né? E espero também ter ficado claro aqui as razões pelas quais essa sedução é tão impressionante, né? E por que Santo Agostinho se seduziu tanto com ela, né? E se a gente lembrar, né? É só lembrar da nossa vida, em muitas situações, pelo menos na minha vida, né? Eu caí terrivelmente nessas concepções, né, ao longo da minha vida. Tá certo? Então nós estamos aqui terminando a página 93, né? E amanhã, se Deus quiser, a gente começa o capítulo 9. Gostaria de saber se há observações e comentários a respeito dessa leitura de hoje. Professor. Sim, Márcio. Fora da igreja, só a gnose, né? Exatamente. É isso mesmo. Coberta razão na política, no ensino, nas crenças profundas das pessoas. É impressionante, né? Esses movimentos ditos sociais, políticos, etc. Na instituição, Supremo Tribunal, Parlamento, Presidência. Total. Político, tudo. É o reinado do capiroto, né? Reinado de Mani. Esse Mani Mané aí. Mas o interessante é assim, maçonaria e tal. Eu só não tinha tintura de azul, rosa ou roxo para o pessoal pintar o cabelo na época, né? Mas enfim. A diferença é essa. E essa que o senhor falou, que nós somos maniqueus até hoje. O interessante é o seguinte, que essas crenças, eu costumo chamar de crenças profundas, elas, por exemplo, dessas próprias heresias, elas perduram, né? Porque no fundo a gnose é a mãe de todas as heresias, né? Elas perduram durante séculos, e mesmo os hábitos inveterados culturais mesmo, por séculos, né? Eu estava lendo um trechinho até de um livro de história que são em 2 volumes que a Ana Paula comprou. Achei um historiador muito bom, ele até
e já eu estava lendo um pouco sobre ele, eles também trabalhavam para as instituições americanas, tipo Departamento de Defesa, Marinha e tudo mais, para poder exatamente fazer. Muitas vezes ele também examinava o perfil cultural das pessoas, né? E você vê que ele enquadrou o pessoal da área mediterrânea, inclusive nós, misturados ainda com coisas africanas e um pouquinho de outros povos, que é exatamente isso, aquele paganismo romano, aqueles povos mediterrâneos lá perduram em muitas coisas das nossas culturas. Né? E a gnose, de certa forma, também perdura, e ela sendo difundida e ensinada, pior ainda, né? A gente acaba levando um estilo de vida gnóstico achando que é cristão, né? Sim. Depois vão falar que é conservador de direita e cristão, né? Não, porque os gnósticos são muito penitentes, tá? Os grandes gnósticos, eles têm uma vida impecável. A aparência da virtude, né, é outra coisa que impressiona, principalmente aqueles que caem na lábia, por exemplo, do espiritismo, do budismo, do hinduísmo, né? São caridosos, né? Fazem campanhas do quilo, campanhas de não sei o quê. Isso. Entendeu? É muita luz, né? Muita luz. Muita luz. Muita luz. E o São Tomé das Letras que eu diga. Né? Isso. Mas é com o senhor agora, professor. Eu só fiz esse breve comentáriozinho aí, mas o senhor fala melhor sobre isso. Não, eu quero falar só de uma metáfora que, enquanto você falava, uma metáfora do professor Orlando Fedeli. Ele dizia o seguinte, que essa gnose, ela é como... Ele falava os rios cársicos, né? Que é aqueles rios que eles têm uma existência, se você vê o rio, de repente ele vai para o lençol freático e continua fluindo. E aparece em outro momento, em outra região geográfica, e continua sendo rio. Então ele dizia, a gnose é assim, ela às vezes aparece na superfície da sociedade. E às vezes a sociedade luta contra ela e ela se aprofunda. Mas ela nunca deixa de existir. Nunca deixa de existir. E de repente, em outra região, mais propícia às suas doutrinas, elas emergem de novo como rio. Né? Existem rios assim, reais, né? Os rios cársicos. E é assim com a gnose ao longo do tempo. Veja que quando a sociedade estava subindo o morro do cristianismo, né, até o seu ápice, esse rio gnóstico ele foi para submergiu, não é? Mas ele continuou existindo e ele principalmente no final da Idade Média e na Renascença, ele se tornou visível de novo, né? Através dos movimentos revolucionários de Lutero e Calvino, né? Porque são gnósticos, né? O protestantismo é profundamente gnóstico, né? E é uma gnose pós-cristã, obviamente, né? E com características diferentes, porque ele muda um pouco as coisas, mas o fundamento maniqueu ele sempre permanece, né? Ele sempre subsiste. E o puritanismo, por exemplo, é um exemplo acabado disso, né? O puritanismo vem com toda essa aura de penitência, de rigidez de vida, não é? De não tomar certos alimentos, né? Porque esses alimentos interferem com a sua vida espiritual, né? De serem proibidos certos alimentos, né? Então, essa terrível sombra nunca nos deixou, né? A sombra de Mani, dos maniqueus, né? E essa sombra emerge, hoje ela está em todos os lugares, né, obviamente, mas todas as sociedades secretas, né, são herdeiras desse maniqueísmo, panteísmo, não é?
Todas elas, né? A gente fala da maçonaria, mas tem muitas outras, né? E todas elas, depois do Renascimento, todas essas sociedades secretas tiveram enorme impacto nas instituições, né? A Rainha Elizabeth, por exemplo, primeira, ela tinha um conselho de magos, de bruxos, né? Para dar conselhos políticos para ela, né? E por aí vai, né? Os bruxos renascentistas têm um impacto enorme na nossa cultura hoje, né? Na educação, em todos os lugares, né? As instituições nossas são todas maniqueias, né? A ONU, todos esses fóruns que mandam no mundo giram em torno desse conceito de religião universal, de esperança, de pureza, de luz, de não sei o que, parará, né? Mas eu acho que a Cristina também queria falar em algum momento aí. Ela abriu o microfone. O professor, essa experiência, eu acho que é de todos nós. Essa descrição desse primeiro capítulo, ela é perfeita, né? A gnose da centelha divina, a sedução que vem na juventude, né? Nossa necessidade como jovens de ter um destaque, de falar, e a busca de entendimento na juventude é uma coisa impressionante, né? E eu me lembrei de um livro que esse eu já comprei ele já casada, de um filósofo chamado John Gray. Ele tem até um homônimo que escreveu aí Tom de Rosa, alguma coisa assim. Mas esse livro dele chama Cachorro de Palha. E é a teoria da deusa Gaia. Sim, a Gaia é famosíssima. E esse título Cachorro de Palha é para dizer que nós, homens, você veja como que nós temos aí um cardápio incomensurável de maniqueísmo, que assim, todos te levam ao niilismo, porque não todos, né? Esse do John Gray, que ele fala que a humanidade é cachorro de palha. Tem um festival na China que eles fazem um cachorro de palha, ficam lá celebrando não sei quantos dias, depois queima esse cachorro. E somos nós. A ideia dele é que a gente é verme rastejante na face da terra, destruindo, né? A natureza, destruindo as centelhas divinas da natureza. Da natureza. E interessante que como que Santo Agostinho como que assim, essa descrição dele é perfeita, porque ela chegou até nós. E por que esse antídoto não está dentro da igreja para nos alertar? Porque ela é gnóstica. A expressão centelha divina está na Gaudium et Spes, na Constituição dogmática do Concílio Vaticano II. Então veja bem. E, pois é, sabe o que eu ia falar? Como que nós hoje, depois de, digamos assim, esse advento de internet e esse encontro que, digamos assim, um espectro da nossa sociedade teve com o retorno à cultura clássica, a volta ao catolicismo de muitos, né, que a gente viu aí, ainda perdura nesse meio católico. Pois aí, o senhor acabou de explicar, né, professor? Não vou falar mais, não. Está na Gaudium et Spes, pronto. Eu ia perguntar isso, eu ia falar isso. Como que pode, até hoje, nós, católicos, cairmos nessa gnose, nessa vaidade, nessa coisa adolescente de achar que nós podemos, com toda a patrística filosofia da grega também, e com tanta explicação que a gente tem
com tantas ideias erradas, a gente ainda cai, não nós aqui, né? Mas a gente vê tanta gente caindo na gnose. Mas nós aqui caímos também, viu? Então eu tenho essa notícia para você. Eu tenho essa notícia. Não, mas isso a gente cai sempre. É todo dia. Nesses conceitos malucos. A gnose está entranhada em nós, Cristina. Nós estamos encharcados de gnose. Nós temos que rezar muito. Porque para Deus nos proteger disso. Porque a gente, quando nós estudamos profundamente a gnose, a gente consegue identificar em nós elementos gnósticos. Claro que nós estamos de certa forma protegidos contra a coisa global, mas existem elementos gnósticos em nós, né? Infelizmente, a nossa fé é manchada. Não há como, você mesmo fala. Nós criados, nós somos pós-conciliares, né? De alguma forma. Não há como, Cristina, nos libertar completamente disso, não. Olha, esse conceito de pureza, de separação, de eleito, ele está dentro do movimento tradicional. É uma coisa terrível isso, essa mancha da gnose. Ela não tem jeito da gente escapar disso. Não tem. Quanto mais a gente se aprofunda nesse estudo, e eu não sou especialista nisso, não li alguns livros só apenas disso, não tenho capacidade nenhuma de me aprofundar em vários aspectos da gnose, mas é só você observar o próprio comportamento nosso, as próprias, enfim, nós temos que ficar sempre atentos. Nós queremos ser os puros, nós queremos ser os diferentes, nós queremos ser os eleitos, nós queremos ser, enfim, é terrível. O pior erro que a gente pode falar. Não, o pior erro que a gente comete é a gente achar que não é influenciado por isso. Eu realmente, você falou uma coisa, eu mesmo percebo isso. E num nível muito profundo. Nível profundo na condução, na condução da vida diária. Isso. Com pensamentos assim, de você articula a sua vida dentro de um pano de fundo construído há muitos e muitos tempos, assim, né? Hoje eu falei disso, você articula um tipo de planejamento que não é aberto à graça, não é? Isso aí. Ele não é aberto à graça, não é. Na verdade, sabe, professor, se você não tem uma vida que você tem um crucifixo bem na sua frente quando você acorda, e esses hábitos bem comezinhos dos missais, dos livrinhos devocionais, dos catecismos, porque é a única maneira que a gente tem de ir. Agora, uma coisa que eu acho assim, se você não tem humildade e um pouco de humildade mesmo, de sair um pouco dessa busca do conhecimento, não, esse conhecimento sedutor que hoje continua. Como salvação. Conhecimento como salvação. Nós buscamos isso. Isso é gnóstico. Porque existe uma diferença entre você tentar buscar uma explicação para os problemas, né? Eu até ouvi uma coisa interessante que eu acho que é do Cidade de Deus, do Santo Agostinho, que é você buscar a fé não como um problema, mas como um mistério de Deus na vida.
E a gente, outra mania que a gente tem de problematizar, não é? Isso é uma A técnica. nossa vida de fé. Isso é uma técnica para te afastar de Deus. Isso aí é uma técnica. Né? Assim, a fé é um mistério que a gente adere a ela, adere por vontade, né? A vontade, Foi isso, a vontade que faz você fazer isso. Acho que é um preâmbulo lá da Cidade de Deus, alguma coisa assim, mas eu achei muito interessante falar da palavra problema. Isso está muito ligado à psicanálise. É claro. Né? Você problematizar, né? Você tomar uma questão transcendente como um problema. Né? Problematizar os dogmas da igreja. Fora da igreja não há salvação. Vou te dar um exemplo. Esse é um dogma da igreja, né? Vamos problematizar esse dogma? Mas o que é igreja? Tá bom. Fora da igreja não há salvação. Mas vamos discutir aqui comigo. O que é igreja? Qual o conceito de igreja? E também, qual é o conceito de salvação? Veja, com essa discussão, você não nega o dogma. Só que você modifica ele completamente. O professor, quando eu retornei, né, à igreja, quando eu comecei a tentar querer deixar de ser maniqueísta, a gente começa a ficar meio taxativa, que você fala, não vou ficar brigando. Uma amiga, uma vez, eu falei isso, né, que a igreja, fora da igreja, não tem salvação. Mas e os muçulmanos? É outra forma de você problematizar. Isso. Você vai pro emocional. Isso, aí, quando você fala isso, você está discutindo o conceito de igreja. Mas quem está contido na igreja? Exato. É isso. Isso é problematizar. É o que nós sabemos. E o tanto de seminário que se faz sobre isso? E o tanto de encontros? Discussões? É isso. É assim. É assim que se faz modernamente, né? Mas, olha, tem um livro, né? Tem um livro para a gente estudar sobre a gnose e o panteísmo, que é o livro do professor Orlando. Que nós já lemos e comentamos esse livro em não sei quantos encontros nossos, né? E que eu sugiro para todo mundo, né? Quer dizer, é o livro que tá em edição hoje, né? Tem uma edição antiga, mas tem uma edição nova, pela editora Floss Carmelli, que é o Antropoteísmo e a Religião do Homem. Esse livro aqui não é fácil de ler. Já de cara eu alerto, mas é um livro completo sobre o assunto. Não só da gnose pré-cristã, da gnose, por exemplo, do povo de Israel, né, dos judeus, como também da gnose pós-cristã. Tá? É um livro cujas referências são imensas. É um livro, digamos assim, que os conceitos são precisos. É um livro que abarca todas as tendências e as modificações e as gnósticas ao longo do tempo, da história do homem. É um livro excelente para quem quer se aprofundar nesse assunto, né? Enfim. O professor Orlando, inclusive, foi muito debochado, né, pelas pessoas, porque como caçador de gnóstico, né? Mas quando você lê esse livro, você vê que você está encharcado de gnose para todos os lados. As instituições são gnósticas, né? As pessoas são assim, a igreja está completamente encharcada, né? Enfim, esse é um assunto profundamente relevante. Eu percebo que a palavra gnose, em certos círculos intelectuais de hoje, ela foi praticamente banida. Ela primeiro virou uma chacota. Isso, é a forma de ser. Exatamente. Eles chamam de os tomistas de tomilho, né? Enfim. A filosofia tomilha.
e baniram. Agora, são jovens, professor, jovens, pais de família e tudo mais, morrendo de medo de reprovação, né? Eles morrem de medo. A adolescência, ela permanece, né? Porque Hoje não é questão de você. idade, não, viu, Cristina? Tem muitos adolescentes de 60 anos. Ah, sim, tem. Não é questão de idade mais, não. A ortodoxia, ortodoxia sem essa. Porque o senhor fala uma coisa muito certa. Esse purismo, essa ideia de que você só vai conseguir se manter dentro de alguma ortodoxia, dentro de uma ideia de que você tem que se manter puro ou separado, né? Ou num pequeno grupo, Uhum, e aí esse grupo começa a falar, isso pode, isso não pode, isso não pode, não pode. uhum. Isso é outro aspecto, né? Que nos ataca, não a nós, né? Mas, por outro lado, existe também uma visão laxa da questão, que ela não deixa de ser uma necessidade de aprovação, É. não é? O medo de parecer que está sendo radical, sei lá, como é que funciona a cabeça dessas pessoas. Mas abraçam a gnose mesmo. É. E tem um Né? problema de fundo desses grupos puristas, um problema grave, um problema gravíssimo, que é o seguinte: é que pode existir no mundo um lugar em que você viva, cumprindo as regras desse lugar, em que a sua salvação está garantida. Isso é a coisa mais terrível, o erro mais grave. Porque quando o ser humano ele acha um lugar, uma prática, uma doutrina, em que ele tem a certeza de que ele vai ser salvo, ele não tem o temor de Deus, ele não preserva, né, aquela saudável noção de que nós não merecemos a nossa salvação, de que o nosso lugar merecido é o inferno e que a salvação só virá pela infinita misericórdia de Deus e pela sua justiça, esse cara, ele está no caminho do inferno. Então, a base disso que você está falando é que as pessoas acham que existe um lugar, uma sociedade, um grupo, que se você pertencer a esse grupo, sua salvação tá garantida. Então isso é terrível. Hoje em dia tem uma outra sedução aí, mas sempre nos meios, sempre não, às vezes até nos meios mais sofisticados. Sim, uai, claro. Tem uma solução beneditina aí, eu não sei se você já ouviu falar, que é alguém aí que escreveu essa solução beneditina, propondo assim, você vai para o campo, né? Você vai para o campo, você arruma aí uma comunidade para você morar. Tá salvo. Se você fizer isso, você tá Isso salvo. tanta coisa. Eu vi isso sendo falado num debate sobre a guerra da Ucrânia. Sim. E que são levantados todos esses problemas, né, do Putin, esse macro domínio espiritual no mundo. E aí alguém fala, a solução é a solução beneditina. Que é outra bobagem, né, professor? Porque, assim, olha, a não ser que se você se recolha mas aí nós vamos falar de vocação, já é outra coisa, falar você se recolher verdadeiramente no mosteiro beneditino. Mas se você não tem vocação também, não adianta, não. A sua vida vai virar um inferno nesse mosteiro.
Esse é inferno. Inferno, Você não pô. é chamado por Deus, pronto, acabou. É. Não tem mais, não tem. É aquele negócio, eu vou para um lugar que a minha salvação está garantida. Não preciso mais preocupar com a minha salvação. Isso é uma cegueira doutrinária, uma coisa assim, impressionante. É como se você falasse assim, agora toda a minha luta aqui na Terra, tudo agora ficou para trás e agora eu vou ser salvo. Eu sou puro, eu sou puro. Onde está essa pureza, meu Deus do céu? Nós somos impuros, nós temos que lutar todos os dias, rezar todos os dias, meditar todos os dias. Nossa luta aqui é diária, é profunda, e não adianta a gente estar no mato, ou na cidade, ou em qualquer lugar, ou dentro de um casco de árvore, ou no fundo do mar. Nós temos que lutar do mesmo jeito. Não há lugar preferido de salvação. Isso é gnose, gente. Isso é gnose. Isso é gnose sofisticada. Gnose sofisticada. Gnose. Conhecimento por salvação. Conhecimento por pertença. Salvação por pertença. Salvação por conhecimento. Nossa salvação pela fé e pelas obras. E pela união da nossa vontade ao Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos ainda no mês, né? Do Sagrado Coração de Jesus. Não há outra salvação. Não tem jeito. Pode desistir, né? Enfim. É terrível. Ana Paula ou Márcio levantou a mão aí. É que o senhor usou a palavra problematização, né? Toda essa problematização mantém as pessoas ocupadas e distantes da oração, do ponto central da nossa fé, que é obedecer ao que nosso Senhor falou. Isso. São mansos e humildes de coração. Né? Coração, como o Senhor disse, é a vontade. Né? E enquanto a gente está ocupado com essas milhares de questões, a gente está fugindo a esse ponto que é chave, que é central. Então aí a gente fica só girando nas beiradas, muito ocupados, né? Muito ocupados em pensar, né? E distantes do que é o primordial, do que é básico. Né? É igual quando eu fico vendo assim, sabe aquelas pessoas que estão na faculdade e aí terminam o curso da graduação e vão direto para a pós, fazer outra pós, aí elas fazem mestrado, elas fazem doutorado, elas fazem pós-doutorado, e elas nunca põem a mão na massa, vamos dizer assim, da profissão delas. Elas nunca trabalham, mas elas estão muito ocupadas. São sofisticadas. São sofisticadas. Isso. Muito ocupadas. É algo muito nobre. E aí elas têm muitos títulos, e elas têm muitas, né? Mas o que é o ponto chave daquela vocação, ou meramente profissão, que nem sempre a pessoa faz por vocação, né? Elas não fazem, elas não exercem. Entendeu? Exatamente. Porque ao invés de você obedecer o dogma, fora da igreja não há salvação, você problematiza ele e fica fora da igreja problematizando. O que é igreja? O que é salvação? Coitado dos muçulmanos. Mas será que os muçulmanos estão dentro da igreja? Está fora da igreja? Os índios que nunca ouviram falar de não sei o que e tal. Mesma coisa o batismo. Precisa do batismo ser católico. Mas o que é o batismo? Como é que pode ser o batismo? E não sei o que do batismo? E dos sacramentos todos? E papapá. Isso. Enfim. Salvação pelo conhecimento. Essa é a gnose. Então nós queremos conhecer para sermos salvos. É só isso. Giovana levantou a mão, aniversariante de ontem. Oi, salve Maria. Oi, salve Maria. Você estava falando dessa problematização e deu o exemplo do batismo também, né? Vamos problematizar o que é o batismo. Chega nesse ponto, né? Eu tive que fazer um curso de padrinhos, né? Também. Aí
chegou ao ponto de falar que o batismo não era para apagar o pecado original, não. Pois é. Chegou aí, Pois então. Vamos problematizar, né, Giovana? né? Até apagar mesmo, né? É. Até destruir mesmo. É. Eu não acreditei quando eu escutei, não. Assim, O batismo é encarado hoje, no modernismo mais radical, como um rito de passagem, uma espécie de prova de pertencimento. É só uma apresentação para a comunidade, né? Olha aqui, olha, mais um novo membro da nossa comunidade. É isso mesmo. E aí você pode ler 50 livros sobre isso, tá? Você pode ser sofisticadíssimo. Você pode ligar esse nosso batismo com os ritos primitivos da Mesopotâmia. Entendeu? Pode. Você pode ser sofisticadíssimo nisso. É só procurar que vai achar alguma coisinha para ligar, né? Nossa! Vai achar, hoje você acha livros. E a quantidade de vídeo no YouTube que discute o problema? Qual é o problema? Vai discutir para sempre. E quantas páginas de Facebook são escritas sobre isso? Enfim, eu só queria dar o testemunho. Ótimo! O batismo os sacramentos como um todo, né? Hoje são todos problematizados. Os dogmas todos, né? É terrível, porque assim, isso é mais um aspecto da nossa sociedade maniqueísta, né? Infelizmente. Enquanto nós. Pode falar. Não, é isso que eu ia falar também, antes do senhor comentar sobre a sociedade, depois de toda essa leitura, né? Assim, gente, o resumo da sociedade, assim, hoje a sociedade é maniqueísta, né? É uma sociedade maniqueísta. Você pega todas as sociedades científicas, todos os fóruns internacionais de qualquer coisa, a ONU, a Unesco, todas as organizações da ONU, tudo é agnóstico. Tudo. Tudo. Não, é puro agnóstico. Ainda mais essas organizações, assim, que não escondem, né? Que é bem clara essa, digamos, a teologia deles, né? É claro. A filosofia. Eles têm uma cosmogonia, eles têm uma cosmografia, como os gnósticos. Tem tudo isso. Tem um livro chamado A Gnose de Princeton. Eu estou tentando ver se eu acho ele aqui, que ele descreve a gnose da ciência física. Da física. A Gnose de Princeton. Eu anotei e eu lembro de ter anotado esse título desse livro. Eu não sei mais, é o autor do livro, é um autor francês. É interessante esse livro porque ele se gaba de ser gnóstico. Ele se gaba de que a ciência é gnóstica. O mais interessante desse autor é isso. Chama Gnose de Princeton. Está fora de catálogo, obviamente, se encontra em sebo. Mas... Raymond Rouillet. Pois é, aí tá vendo? A Ana Paula não me deixa. Já que ele é francês, né? Falar. Esse livro é interessante você ler, porque assim, ele vai falar, né, dos gnósticos de. Hein? Tem na Amazon. Pronto, então tá em uma nova edição, sei lá, pode ser. R$144. Pronto. Então tá na Amazon. 200 páginas.
Então ele foi reeditado, porque a gnose agora é importante, tem que reeditar mesmo, né? Aqui, ó. A gnose de Princeton, cientistas em busca de uma reaproximação entre ciência, filosofia e religião. Tchan, 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 tchan. Que religião será essa que eles estão se aproximando? A religião de Mani. De Mani. Isso mesmo. Isso mesmo. É um título muito sedutor, né? Uhum. Esse livro é muito interessante de ler, né? Mas enfim, pois é, Santo Agostinho é bom da gente ler porque ele nos traz para a nossa atualidade, né? Além do texto dele ser atual, pelo estilo, pela simplicidade, os problemas com que ele os problemas que ele enfrentou, eles estão aqui agora para nós, né? Enfrentarmos, né? E você vê, esse problema é tão profundo e tão importante, mas você não vê praticamente ninguém tratando desse tema desta forma hoje em dia. Digamos, as pessoas mais falantes, né? Porque esse tema da gnose é um tema que devia ser tratado com o devido rigor e seriedade para os tais autoproclamados defensores da fé hoje, né? Devia ser um tema permanente, né? De discussão. Mas, enfim, é assim mesmo, né? Que a banda toca hoje. Né? Isso que eu queria falar com o senhor, que em círculos, digamos que recentes, de 15 anos para cá, sei lá, vamos dizer assim, esse tema foi cancelado. Foi, ué. Sabe? Foi. E por quê? Em que poder que essa gnose, ela tem, né? Ela tem poder de tudo, parece. Foi cancelado, porque assim, se você falar a palavra gnose, você já cai como se você fosse um paranoico, né? Você tem que estar aberto para as coisas, né? Para essa explicação, para essa busca de conhecimento, né? Meu Deus. Pois. Mas acho que o senhor deu uma explicação aí, os próprios documentos da igreja já estão manchados aí, né, com uma certa abertura que nós não temos a condenação. Eu canso de falar, index librorum prohibitorum. E a gente tem que ser igual criança diante da autoridade do pai. Tipo assim, como era na minha infância, assim, o avô chegava, todo mundo acalmava na casa, né? Aquela casa cheia de filho, menino pequeno. Aí corria notícia na casa assim, o vovô chegou. Você só faltava sentar e ficar quieta, né? Autoridade. É o índex librorum proibitório. Aí, ó, tem tal livro. Aí, ó, o vovô tá falando, isso aí não pode que não tá. Exatamente. Aí, ó, esse assunto aí. Vovô falou que esse livro é proibido. Pronto. Porque nós, com pouquíssimas luzes, nós somos arrogantes demais, professor. Demais. A gente tem uma arrogância de achar que sabe, que pode, que isso aí é isso aí é aquilo, porque essa avalanche de informação nos ataca de tal forma, e a gente sabe tudo, dá palpite sobre tudo, não cala a boca diante de outra pessoa. Nós temos opinião sobre tudo. Opinião sobre tudo. Você tem que falar sempre, você não escuta o que o outro está falando, né? Horror.
Isso mesmo. Tu já estava caminhando pro fim aí? Eu tô aqui. Não, o né, fim, quem determina o fim aqui são vocês, é vocês. Oi. Posso dar um pitaquinho último? Pode. Diga lá. Só que aquela pergunta que sempre faz, assim, mesmo a gente que já esbarrou na gnose, a gente se vive esbarrando, né? Mas às vezes a gente esbarra a gnose. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha nesse negócio aqui. Por que esse povo é assim? Uma coisa que a gente também se pergunta, por que o Santo Agostinho, que era tão inteligente, ele se enredou por isso também. Então, toda vez que a gente entra em contato com isso, a gente, na superfície, como toda mentira, ela parece ser verdadeira, boa e tudo mais. E, de repente, à medida que a gente vai entrando um pouquinho mais nela, a gente vai vendo as discrepâncias, as incoerências, os erros, mesmo sem ser um grande douto nisso. Né? E isso aí talvez seja assunto para os... Não, isso talvez não, será assunto para os próximos capítulos desse livro, porque as pessoas elas se deixam enganar por isso justamente pela falta de virtude, principalmente pela falta da humildade. A humildade, o orgulho deixa as pessoas meio obtusas. Né? E no caso do Santo Agostinho, ele aliando aí o orgulho com os outros pecados, né? A luxúria e tudo mais, né? Gula, que são irmãzinhas que andam juntas. Então, isso, de certa forma, obscurece a capacidade dele de pensar, raciocinar e ver onde é que está aquilo errado. Então, em algum momento ali da vida dele, ele vai começar a acontecer na vida de todos nós, né? Vem a cruz da humildade pelo caminho, uma cruz aqui, uma ali, uma aqui, a gente vai colecionando, catando essas cruzes por aí, e chega uma hora que aquilo que a gente desaba, cai de joelhos e se toca, né? Como Paulo, né? Percebe que está fazendo algo de errado. Então eu acho que é isso. E aí, alinhavando com esse autor que eu falei desse historiador, que ele falou que fazendo uma análise da questão histórica, né, da América Latina, chegando a uma conclusão que além disso, no caso da América Latina, que eu abri a isso no livro, né, mas a gente sabe que tem outros povos também que têm esses problemas. No caso da nossa América, que é isso, são heranças culturais entranhadas e um ranço de civilizações pagãs da beirada do Mediterrâneo, junto com seduções de ideologias, e ele falou simplesmente o seguinte: simplesmente eles deveriam, para poder se livrar tanto da escravidão de uma quanto da outra, deveriam simplesmente assumir aquilo que eles dizem ser cristãos, converter-se. Isso. Né? Então, é a conversão, e a conversão precisa de um ato de humildade. Então, é essa atividade que nos livrará da gnose, se Deus quiser. Se Deus quiser. No caso de Santo Agostinho, né? A gente nunca pode desconhecer o aspecto sobrenatural da conversão dele, né? Porque ele tinha uma santa mãe, uma santa mesmo, rezando por ele, né? Então, no caso dele, especificamente, a ação das orações de Santa Mônica são perceptíveis na medida que a gente mergulha na lama em que ele estava. Quer dizer, para sair dessa lama, não é? Ele teve ajudas pessoais, propriamente, de Deus, mas também essa poderosíssima oração de Santa Mônica. Né? Quer dizer, a oração de penitência que ela fazia, né? Nós sabemos, que nós já lemos a vida de Santa Mônica, porque para sair dessa lama é muito difícil. Ele é um visgo, ele é uma areia movediça. Só mesmo com muita graça de Deus você consegue escapar disso, né? Não tem outro jeito. Quer dizer, como que o adolescente extremamente capaz, intelectualmente, extremamente orgulhoso, de 19 anos, mergulha numa lama profunda até 29 anos e depois aí sai dessa lama e se torna quem ele se tornou, né? Esse assunto é de uma beleza, de uma ação da graça de Deus
Uma coisa extraordinária, né? E só se a gente mergulha nessa lama, que ele próprio nunca escondeu e que escreveu sobre isso, é que a gente vai entender como é que a ordem da graça, né, age na ordem da natureza para aperfeiçoá-la, né? Expressão dele mesmo, né? Que escreveu enormemente sobre a graça, inclusive. Mas é o que nós precisamos, né, para lutar contra isso, de forças sobrenaturais, espirituais. Nosso anjo da guarda, né? Nosso anjo da guarda tem que ser acionado por nós. Não dá. Os nossos santos de devoção, enfim, isso não é trabalho só para nós, não. Nós não conseguimos sair disso sozinhos. Esse poder de sedução que o mundo exerce sobre a gente, por meio da gnose do panteísmo, hoje em dia institucionalizado, nós não conseguimos lutar sozinhos contra isso. Né? Não conseguimos. Não adianta tentar. As nossas forças são insuficientes para isso. Por isso que nós temos que contar, né, com nosso anjo da guarda, com os nossos santos de devoção, sobretudo com a Virgem Santíssima, né, com os sacramentos da igreja, né? Enfim, isso é um poder muito maior do que a nossa. Não adianta. Muito maior do que a nossa. Não? Muito bom. Muito bom. Alguma outra observação? Nós estamos aqui. Então, amanhã, se Deus quiser, nós começaremos a ler o capítulo 9, na página 95 do livro, se Deus quiser, né? Deus lhes pague a presença, a paciência e os comentários que abrilhantam as nossas reuniões aqui matinais, né? Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.